Olá, Rosibiano e Conhecimento. Hoje na caixinha de perguntas eu trago a resposta de uma das minhas também pacientes que eu estou fazendo a autoanálise, né, do comportamento humano, acompanhando, e eu achei interessante trazer para vocês, já que nós estamos aqui, né, com um novo programa que é Rosibiano e Conhecimento. Desde já agradeço a todas as pessoas que estão comigo aí, tanto nos stories, embaixo tá seguindo aí uma sequência de vídeos onde nós vamos treinar nossa mente. Então, quem quer treinar a mente para ser uma pessoa mais pensante, conseguir identificar algumas coisas, vai lá no feed lá, que vocês vão ver uma sequência de vídeos que serão postados aí por volta de 5 dias, sequencial, né? Vou fazer sequencial, esses vídeos, e vocês façam os testes e aprendam. Mas vamos para a pergunta, para esse vídeo não ficar tão rápido, ou tão longo. É o seguinte, a pergunta foi o seguinte: Rose, por que nós temos dificuldade em sermos tão positivos? E por que nós sofremos, temos essa coisa de sofrer, né, com antecedência, né? Nós nos julgamos, nos auto-julgamos, temos essa facilidade de nos auto-julgar e de nos colocar num posicionamento de angústia, de amargura, de não ter positividade, mesmo sabendo que a gente não sabe do futuro, como diz o ditado, o futuro pertence a Deus. Não, o futuro também pertence a mim. Peraí. Eu também posso fazer meu futuro, né? Dependendo da formação do meu consciente, de como eu estabeleço a minha vida hoje, de como eu transformo a minha vida hoje, eu também tenho o poder de dizer que, cientificamente, eu posso também transformar o meu futuro. Ou não? Será que não? Então, Rosibiano Conhecimento, a pergunta vai ser respondida, mas antes eu preciso falar para vocês que nós, seres humanos, nós temos nosso consciente, nosso inconsciente, nosso subconsciente, né? Eu gosto mais de falar sobre o nosso consciente e nosso subconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele tá ali no meio, né? Navegando entre o consciente, inconsciente e o sub, né? Mas eu vou explicar pra vocês não ficarem aí meio que balela essa que essa menina tá falando que eu tô entendendo nada. Mas vamos lá. Pra eu responder essa pergunta dela, essas angústias, da ansiedade do futuro e não ter positividade, eu preciso que vocês entendam que existe nosso consciente. Nosso consciente é o hoje, o agora. Nosso consciente é o que nós vivemos e podemos lembrar com rapidez, né? São os nossos sonhos, os nossos desejos. Por isso que nós temos essa ansiedade de, como vai ser o amanhã? Se o amanhã eu vou estar triste, se o amanhã eu vou estar bem, se as pessoas vão me perseguir, não vão me perseguir, o que vai... Isso é o nosso consciente. Nos sabota sim. Faz com que você não tenha positividade, você não tenha energia. E para ressignificar isso, Jung faz uma afirmação incrível, que é mais ou menos assim. Eu até anotei aqui. Jung afirma que até você se tornar consciente, até você ter a consciência da sua vida, o direcionamento da sua vida, até você se tornar consciente, o seu inconsciente, ele vai dirigir essa vida sua e você vai chamar ele de destino. Porque até você entender que o hoje precisa ser muito claro, muito bem trabalhado, né? Por isso que você não tem essa positividade, por isso que você não tem, por isso que tem essa angústia, tem esse medo, como vai ser amanhã, porque fulano fez isso comigo, você sofre por antecedência. É seu consciente se lhe sabotando. Mas por quê? Por isso eu gosto de falar sobre o subconsciente. Porque o subconsciente é o nosso HD. É tudo que está aqui, na nossa mente, que já passou por nossa vida, porém a gente não tem acesso. Está trancado em 7 chaves. Quando há uma ação que tenta abrir o HD, já automaticamente surge uma angústia, um sofrimento, uma melancolia, e a gente não consegue entender o porquê. Você já parou para pensar que você já teve tempo de não ter acontecido nada, e você caramba, por que eu tô assim tão melancólica, por que eu tô assim tão... Porque passou alguma coisa ali, ou você viveu algum momento ali, alguma coisa que
tentou abrir seu HD do seu inconsciente, que não, geralmente, lá no inconsciente, tem muitas coisas boas, mas a maioria são ruins, né? Porque no nosso subconsciente tem a criatividade, tem muita coisa que a gente deixa lá guardada e acaba não trazendo para o nosso consciente para que a gente possa ter uma vida boa. Se você é criativo, se você é dinâmico, se você é positivo, se você... nada que vão fazer com você vai lhe afetar. Porque o mal não está em você. O mal está no outro que gosta de atrapalhar, que gosta de fazer a maldade. Porque a maldade por si só hoje, no mundo que nós vivemos hoje, ela já se tornou uma coisa natural, né? Você passar a perna em alguém ou usar terceiros para passar a perna em você já virou natural. Então, se você não tiver uma consciência clara, muito trabalhada, né, você realmente vai ter angústia, medo, transtorno, porque o seu subconsciente guarda e armazenou coisas que fazem com que você sinta essa transição, né? Mas o que é que eu posso falar para você poder entender rapidinho? No seu subconsciente, desde a barriga da sua mãe, se porventura você foi uma criança que foi indesejada, dali você já tem o primeiro trauma, né? Foi uma criança que foi indesejada. Ah, na barriga sim, foi indesejada, já veio o primeiro trauma. Mas aí você pode ter tido abusos que você não lembra, presenciado cenas que você não lembra, de violência, drogas, qualquer tipo de cena que seja ruim, angustiante, que faz com que você tenha medo do futuro. Vai estar lá guardado, armazenado nesse HD que você não tem acesso. Por exemplo, se eu lhe perguntar sobre sua infância, quantas pessoas não lembram da sua infância? Freud fala que até os 6 anos de idade nós conseguimos transformar um caráter de um ser humano. Até os 6 anos de idade, se você pega seu filho, até os 6 anos de idade, é cientificamente comprovado que se você determina ali o que ele tem que ser depois de 6 anos, ele vai ser. Porque até os 6 anos de idade você tem um domínio de dar o caráter para uma criança. Depois dos 6 anos aí fica um pouco mais complicado, porque ele já sabe que o seu sim pode não ser sim, o que o seu errado pode não ser errado. Então, a gente tem que ter, quem é mamãe aí já vai anotando, pega seu filhinho até 6 anos e transforma num homem aí ou numa mulher bacana, para que não tenha esse problema, né, futuro. Explicando sobre a positividade. A positividade, ela vem do nosso consciente. E para a gente ter um consciente positivo, nós temos que trabalhar o nosso subconsciente, onde estão os nossos traumas. Realmente essas coisas que a gente não lembra, a gente tem dificuldade de lembrar, né? E para que isso aconteça, realmente precisa ter terapia. Precisa fazer uma autoanálise, precisa entender de onde vem toda a sua procrastinação, todo o seu medo, toda a sua angústia, o seu cansaço físico, toda a sua preocupação futura. Por que você não é positiva? Porque eu não posso pegar um copo com água e dizer, olha, amanhã eu vou ter um excelente show, eu vou ser... falar várias frases positivas, tomar essa água e realmente acontecer. A fé move montanhas. Quando digo que a fé move montanhas, é porque tudo que você jogar no universo, o universo vai lhe devolver. Não adianta você dizer que você vai fazer o mal pro próximo e o mal não vai voltar para você. O próximo pode não ser o resultado do seu mal, mas alguma coisa acontecerá. Isso é científico. Então cuida com o que você deseja. Por mais que você não goste de alguém, por mais que alguém lhe faça mal, sempre deseja o bem para essa pessoa. Já faz parte da lei da manifestação de atração. Já faz parte de como você trazer para sua consciência a positividade. E para você ter positividade, você precisa realmente restaurar, ressignificar o seu subconsciente. E isso você só vai conseguir fazer com psicanálise, né? Psicólogo, psicoterapeuta, eles conseguem trabalhar isso em você. Então, como não ter essa angústia? Procure ajuda. Porque quando você já está no patamar de que você se sente angustiado com o dia de amanhã, ou você não consegue perdoar, ou você não consegue identificar o erro no outro, mesmo que esse erro lhe machuque, e você consiga dizer assim, olha, caramba, a pessoa fez isso comigo, mas não sou eu, o mal não está em mim, entende? Para você chegar nesse nível de consciência, você precisa ressignificar, abrir o seu HD do seu subconsciente e ressignificar.
Os traumas existem, são vários, e para isso precisa ser muito bem analisado com profissionais competentes. Eu digo, quem tem bipolaridade, né, que é 880, eles sofrem muito mais, mas são pessoas muito inteligentes e criativas, porque eles conhecem um nível de exaustão quando estão na melancolia, e conhecem também o seu nível de criatividade, inteligência, quando eles estão lá em cima, na euforia. Então tem muitas pessoas que têm esses níveis, esses picos de níveis, né, porque a nossa vida não é linear, ela é ou montanha russa ou roda gigante, uma hora em cima, outra embaixo. E para você identificar onde você está, você precisa ter uma consciência muito clara. E para você ser positivo, essa consciência precisa ser ressignificada e seu HD restaurado. Rosibiane para vocês, como sempre, na caixinha de perguntas, Rosibiane Conhecimento.